Boa noite a todos. Lembrando de desligar os celulares, por favor. E a leitura de hoje é do livro Ceifa de Luz, intitulada Imunização Espiritual. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Jesus, Mateus 5, 44. Temos efetivamente duas classes de adversários: aqueles que não concordam conosco e aqueles outros que suscitamos com a nossa própria cultura de intolerância. Os primeiros são inevitáveis. Repontam da área de todas as existências, mormente quando a criatura se encaminha para diante nas trilhas da elevação. Nem Jesus viveu ou vive sem eles. Os segundos, porém, são aqueles cujo aparecimento podemos e devemos evitar. Para isso, enumeremos alguns dos prejuízos que angariaremos na certa, criando aversões em nosso caminho. Focos de vibrações contundentes, centros de oposição sistemática, ameaças silenciosas, portas fechadas ao concurso espontâneo, opiniões quase sempre tendenciosas a nosso respeito, suspeitas injustificáveis, propósitos de desforço, antipatias gratuitas, prevenções e sarcasmos, aborrecimentos, sombras de espírito. Qualquer das parcelas relacionadas nesta lista de desvantagens bastaria para amargurar larga faixa de nossa vida, aniquilando-nos possibilidades preciosas ou reduzindo-nos eficiência, tranquilidade, realização e alegria de viver. Fácil inferir que apenas lesamos a nós mesmos, fazendo adversários, tanto quanto é muito importante saber tolerá-los e respeitá-los, sempre que surjam contra nós. Compreendemos, assim, que quando Jesus nos recomendou amar os inimigos, estava muito longe de induzir-nos à conivência com o mal, e sim nos entregava a fórmula ideal do equilíbrio com a paz da imunização. Fechemos os nossos olhos em um só pensamento, em um só coração. Pedimos a Ti, Deus, Pai de infinita bondade, Jesus, nosso Mestre querido, ilumina, Senhor, as nossas consciências, acalma as nossas mentes, para que possamos absorver um pouco dos Teus ensinamentos aqui hoje. Que a Tua luz possa se fazer presente, Senhor, em cada um, neste momento aqui conosco, encarnados, desencarnados, lembrando também de todos aqueles que não puderam comparecer. Que essa luz possa se expandir, Senhor, por todos os lares do nosso planeta, onde haja dores, sofrimentos, e também aqueles lares que não conhecem a Ti. Lembrando de todos aqueles que estão nos hospitais, nas casas de repousos, aos órfãos, a todos os mendigos que ainda não têm um lar. Que a Tua luz, Senhor, possa nos guiar sempre para que possamos nos tornarmos melhores a cada dia. Te agradecemos a oportunidade de estarmos aqui reunidos nessa casa de luz, pedindo o Teu auxílio, Senhor, para o nosso palestrante de hoje. Que a Tua luz possa conduzir o Márcio, que ele possa nos passar, Senhor, com todo o coração a mensagem da noite. E te agradecemos por tudo, Senhor, pelo pão em nossa mesa, pela bênção da reencarnação, por todas as oportunidades benditas. Fique conosco, Senhor Jesus, hoje e sempre. Hoje nós teremos o nosso querido companheiro, o nosso coordenador da casa, o Márcio Lázaro, e o tema de hoje é Amai os vossos inimigos. Seja bem-vindo, Márcio.
Boa noite a todos. Primeiramente agradecemos, primeiramente agradecemos a Deus e ao nosso Mestre Jesus pela oportunidade de estarmos aqui, aos mentores dessa casa, à casa pelo convite e a vocês pela presença também e a paciência de estarem aqui. E pedimos assim que os bons espíritos nos inspirem para que possamos refletir, aprender, para poder pôr em prática. E nós estamos aqui sempre com muita responsabilidade, porque o nosso papel aqui é como um embaixador do Espiritismo. Nós viemos aqui trazer o que entendemos do Espiritismo. Então é com muita responsabilidade que estamos aqui e também com muita alegria. Não fosse assim, não iríamos superar o medo ou o nervoso, muitas vezes, de estar aqui na frente. Mas é sempre bom falar sobre a mensagem de Jesus. E essa frase, amai os vossos inimigos, que é o tema de hoje, está presente em dois evangelhos, né? No evangelho de Mateus 5,44 e também em Lucas 6,27. E nós vamos ver por que foi que Jesus disse isso e o que realmente ele queria dizer com essa afirmação, essa frase, amai os vossos inimigos, um convite. E também esse tema está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12. Todo o capítulo 12 tem esse tema, amai os vossos inimigos. A gente, perto da onde foi dita essa frase, que foi durante o Sermão do Monte, Jesus vem falando muito das leis atuais da época, né? E ele usa muito essa expressão, ouviste o que foi dito, e aí dá um ensinamento. E várias dessas leis que ele está se referindo estão na lei mosaica, né? Eram da lei mosaica. E a mais conhecida de nós é aquela famosa olho por olho, dente por dente, né? Que a gente chama de lei de Talião, né? Mas essa lei não foi necessariamente colocada por Moisés, né? Essa primeira vez que aparece essa lei, que é do Código do Rei Hammurabi, ela aparece cerca de 1700 anos antes de Cristo, né? Na inscrição na pedra, está ali a fotografia dessa pedra, e hoje ela se encontra no Museu do Louvre, em Paris, na França, e ela é toda talhada com várias leis, leis de comportamento, leis de controle, leis adaptadas para o povo daquela época. E esse código do rei Hammurabi, ele é assim bem severo. Logo na primeira lei, que ele tem mais de 200 leis, a gente já pode ter uma ideia do que ele trata, de como é que ele vem tratando as coisas, né? Na primeira lei desse Código de Hammurabi diz assim: se alguém enganar a outrem, ou a outra pessoa, né, difamando esta pessoa, e este outrem não puder provar, então que aquele que enganou deva ser condenado à morte. Essa é a primeira lei. Então, já sabendo a primeira lei, você já pode imaginar como é que já estão as outras 200 e poucas leis, né? E, obviamente, essa famosa expressão que ficou conhecida para a eternidade, está começando na 196, diz assim: se alguém arranca o olho a um outro, ele deverá arrancar o olho, né? Ou seja, se você arrancou o olho de alguém, você terá o seu olho também arrancado. E na de número 200, se alguém parte os dentes de um outro, de igual condição deverá ter partido os seus dentes. Daí saiu essa expressão, olho por olho, dente por dente. E essas leis, obviamente, são daquele povo, daquela época, né? Porque diferente das leis divinas, as leis dos homens, ou a nossa lei, evolui de acordo com a nossa civilidade, né? Moisés trouxe os 10 mandamentos, esculpidos na pedra,
as leis divinas, que serviam naquela época e servem até hoje. As leis mosaicas, algumas baseadas nesse código, eram adaptadas para aquele povo. Mas é importante lembrar que essas leis, ainda que muito severas hoje, né, essa lei de reciprocidade ou de talião, né, de você fazer de volta exatamente aquilo que sofreu, já é uma evolução. Porque muitas vezes uma pessoa fazia algo, né, vamos imaginar que alguém ia e roubasse os pertences de uma pessoa e aquela pessoa ia lá e matava, fazia algo desproporcional. Ou muitas vezes uma pessoa matava uma outra pessoa e aquela família da pessoa que foi assassinada ia lá e matava não só aquele que matou, mas toda a família. Então era uma coisa muito desproporcional. Essas leis foram trazidas para o povo da época. E a gente vai vendo, e no Livro dos Espíritos, os espíritos superiores respondem a Kardec quando ele pergunta sobre a progressão das leis humanas, exatamente sobre isso. Aqui nós trouxemos essas figuras só para ilustrar, não é um relato histórico das leis, né, das leis da sociedade. Nós temos aqui, a primeira figura aqui desse lado, Moisés, com as tábuas dos 10 testamentos, obviamente uma representação artística, naquela época não tinha foto. No meio ali, o Sinédrio, né, representando já as leis da sociedade mosaica da época, né, que Moisés atribuiu um caráter divino para poder controlar o povo também. E hoje, as leis que nós temos ali. Lógico que nós estamos falando aqui de forma geral e da nossa civilização aqui mais para o lado do Ocidente. Diferentes povos, diferentes países vão ter diferentes leis. Mas a gente vai vendo que à medida que a gente vai tendo contato com culturas diferentes, nós vamos, tem coisas às vezes que parecem fora do comum ou errada para nós, né? A Flávia até semana passada aqui tocou nesse ponto. Muitas vezes algumas leis são aplicadas em determinados locais e outros povos veem aquilo como um atraso. Mas muito bem, os espíritos respondem a Kardec na pergunta, a pergunta 795. Nas épocas de barbárie, eram os mais fortes que faziam as leis, e eles as fizeram para si. À proporção que os homens foram compreendendo melhor a justiça, indispensável se tornou a modificação delas. Mais estáveis se tornam as leis humanas à medida que se aproximam da verdadeira justiça, ou seja, das leis divinas, né? Mostrando aqui a evolução que as nossas leis que elas têm e elas vão ainda evoluir ainda mais. Na 796, eles respondem assim: uma sociedade depravada certamente precisa de leis severas. Infelizmente, essas leis mais se destinam a punir o mal depois de feito do que lhe secar a fonte. Só a educação poderá reformar os homens, que então não precisarão mais de leis tão rigorosas. Curioso isso, né? Nós vemos que as nossas leis, ainda hoje, ainda que nós estamos muito evoluídos, ou pelo menos nos consideramos muito evoluídos, ainda visa muito a punição a um ato errado, mas não a evitar que aquele ato aconteça. E mais à frente, eles dizem ainda: isso ocorrerá naturalmente, quer dizer, a mudança das leis, né? Pela força mesmo das coisas e pela influência das pessoas de bem que o guiam na senda do progresso. Mas muitas leis, ele, no caso aqui o homem, já reformou, e muitas outras reformará. Espera. Então, uma esperança de que nós, à medida que nós vamos evoluindo, a nossa consciência vai evoluindo, o ser vai evoluindo, crescendo, se espiritualizando, as nossas leis vão mudando. E se a gente olhar um pouquinho, a gente já vê isso na nossa própria sociedade, não precisa olhar muito para trás. Antigamente, algumas leis, algumas coisas que eram consideradas legais, hoje já não são mais. Nós estamos realmente evoluindo, né? Mas, naquela época, cerca de 2000 anos atrás, veio Jesus. Jesus veio à Terra não reencarnando a Terra. Jesus veio encarnando a Terra. Porque Jesus, quando veio à Terra,
já era um espírito perfeito. E como um espírito perfeito, não há necessidade nem de encarnação, muito menos de reencarnação. Conta-nos Emmanuel, em o livro A Caminho da Luz, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, que que tem o título de O Divino Escultor, Jesus operou a estrutura geológica do orbe terreno, talhando-lhe a escola abençoada e grandiosa, na qual o seu coração haveria de expandir-se em amor, claridade e justiça. Então, Jesus participa da formação do nosso planeta. Hoje, nós conseguimos determinar mais ou menos que essa formação aconteceu cerca de 4,5 bilhões de anos atrás, da data de hoje, né? Então, você pode imaginar que há 4,5 bilhões de anos atrás, Jesus já era perfeito e teve a confiança de Deus para ser o co-criador da Terra. Não o Criador, porque o Criador é Deus, mas para ser o co-criador da Terra e ser ali o nosso governador do planeta. Mas há cerca de 2.000 anos atrás, ele esteve aqui e durante o Sermão do Monte, ele começa dizendo assim: eu não vim destruir a lei e os profetas, mas dar-lhes cumprimento. E ele fala várias coisas com aquela frasezinha, ouviste o que foi dito. Ou seja, conheces a lei desta maneira. E vem trazer um ensinamento novo. E nós selecionamos alguns aqui, para que a gente possa chegar no tema de hoje. Não matarás. Aquele que matar será réu no juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar, ou seja, ficar com raiva, com ira, contra seu irmão, será réu de juízo. Então, a lei é não matar, que você vai ser levado a um tribunal, ao juízo. Mas ele já diz: não fique com raiva, não fique com ira, não fique encolerizado contra outra pessoa. E ele até dá um exemplo depois. Se trouxeres a tua oferta ao altar e ali te lembraste de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai se reconciliar primeiro com teu irmão. Muito importante isso, porque às vezes a gente quer fazer tantas coisas, e aqui ele está fazendo referência a você ir colocar uma oferta no altar, ou seja, a Deus. Muitas vezes a gente vai tentar fazer alguma coisa e esquece que nós temos não só um, mas às vezes muitos irmãos que nós temos alguma coisa, alguma pendência. Então a recomendação de Jesus é: deixe isso aqui, isso espera e vai reconciliar com seu irmão. Que ele até continua dizendo: reconcilie com seu irmão enquanto você está a caminho. Porque senão ele vai levar você para o juiz e você vai ser colocado na cadeia e de lá não vai sair até que pague o último centavo. E ele continua: ouviste o que tiveste dito, o que foi dito: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. E aqui um pequeno parêntese: não é só homem para mulher, né? Nós aqui todos entendemos muito bem isso. É qualquer tipo de relação. Jesus aqui está falando não precisa o ato de verdade. Já na sua cabeça, você já cometeu aquele ato. Lógico que não é a mesma coisa, né? Mas qualquer ação começa no seu pensamento. E ele continua: se o teu olho ou a tua mão te escandalizar, arranque-o e o atire para longe de ti. Pois que é melhor que se perca um dos teus membros, de que todo o seu corpo seja lançado no Gêna. Ou algumas traduções do Evangelho diz no inferno, né? Ou no fogo do inferno e tudo mais. No Gêna é realmente a que está mais próximo do original em grego. Porque o que acontece? O Gêna era uma região ali nas vizinhanças da cidade,
aonde durante um tempo anterior tinha sido usado para fazer sacrifícios, as pessoas eram queimadas e tudo mais, e depois um outro rei chegou e acabou com aquilo tudo e fez um lixão, onde o lixo da cidade era queimado lá, né? Então Jesus está fazendo referência a esse local, e por isso alguns tradutores botaram como o inferno, né? Mas está fazendo sobre essa referência. Então a gente conhece isso, né? É meio forte a gente falar assim: se o seu olho é motivo de escândalo, arranque-o, que é melhor ficar sem um olho do que perder o corpo todo. A gente tem que pensar nisso, obviamente, não necessariamente no caráter físico dessa passagem, mas que é melhor, muitas vezes, nós sermos privados de determinadas coisas do que nós temos acesso àquilo e nos perdermos totalmente por isso. E continua um pouco mais: não perjurarás, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado dos teus pés. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. A gente tem que ter firmeza e evitar falso juramento. Muitas vezes a gente quer agradar as pessoas, não quer desagradar e não usa o sim, sim, não, não. E aqui a famosa frase, né? Olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece também a outra. Ao que quiser te levar ao juízo para te tirar a túnica, dê também o manto. E se quiser te forçar a andar, a caminhar 1 milha, caminhe 2. Difícil. E aí, como não satisfeito da dificuldade, ele apresenta ainda mais essa: amarás o teu próximo e o dirá o teu inimigo. Né? Ouviste o que te foi dito. Eu, porém, vos digo: amais os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem ao que te odeiam, e orai pelos que te maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está no céu. Esse é complicado. Quando eu fui convidado a fazer sobre esse tema, eu quase pedi para trocar. Verdade absoluta. Porque a gente se coloca na posição de... Não que eu preciso ser perfeito, não é também que eu sou um espírito ruim, mas a gente precisa ter alguma coisa. E aí lembrei de uma frase de Kardec que diz: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, essa parte eu passei rápido, mas pelo esforço que faz para domar as suas más tendências. Então eu continuei e vim aqui na frente. E ele continua nessa parte sobre amar os vossos inimigos. Já que o sol desponta sobre os maus e os bons, e cai a chuva sobre os justos e os injustos. Pois, se amais o que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Não fazem os publicanos também assim? Portanto, sedes vós perfeitos, como é o vosso Pai Celestial. E a gente pode levar isso, pode trazer para nós, né? A gente às vezes fala: o espírito é isso, o espírito é tão bom, e a gente vai realmente se engrandecendo com isso. Mas se eu amo, ou se eu saldo somente aqueles que eu gosto, qual a diferença do mal? Porque se a gente for pegar algumas pessoas assim, que a gente fala assim: essa pessoa não é boa, ela não é totalmente mal ou totalmente má. E ela vai ter pessoas que ela ama. Pessoas que são caras a ela. Qual é a diferença daquela pessoa que eu classifico como mal, que ama o seu filho, a sua filha, seu pai, sua mãe, o que for, comigo,
que também amo meu pai, minha mãe, meu filho e minha filha. Qual é a diferença? Porque eu só amo aqueles que eu gosto. Eu só saldo aqueles que são meus irmãos? Qual é a diferença entre ele e quem está aqui? E esse ensinamento de Jesus, extremamente difícil, mas extremamente de acordo com o maior mandamento. Lembrando que quando Jesus estava falando aos seus discípulos e às pessoas, alguns fariseus que estavam ali para tentá-lo, um deles, que era doutor da lei também, pergunta a ele assim, qual é o mandamento? Qual é o maior mandamento? E Jesus diz, amarás o Senhor teu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua mente. E este é o primeiro e grande mandamento. O segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nestes dois mandamentos está contida todas as leis e os profetas. E depois dessa frase, o moço tenta dar uma de bonzinho, né? E pergunta, mas quem é meu próximo? E Jesus conta a parábola do bom samaritano, onde todos nós lembramos. Um homem vem descendo de Jerusalém, de Jericó, e é assaltado, deixado ao chão, semi-morto. Passa um sacerdote, que era próximo àquele homem, passa direto. Passa um levita, também próximo a ele, passa direto. O samaritano, que não era bem visto pelos judeus, ajuda-o, paga a estadia. E aí Jesus pergunta, né? Então, para você, quem foi o mais próximo daquele que estava ali? E o moço, finalmente, né? Não tem como negar, diz aquele que que mostrou compaixão por ele. Mostrando aí que amar os vossos inimigos está de total acordo com o maior mandamento da lei, que é amar o seu próximo. E no exemplo que Jesus dá, explicando esse grande mandamento, o que é amar o seu próximo, é justamente o amor de um que não era amigo do outro, que eram vistos como inimigos. O entendimento espírita sobre essas parábolas ou essas histórias é também importante a gente ver. Kardec, né, no capítulo 12, faz vários comentários sobre isso. Um desses é esse aqui. Se o amor do próximo constitui princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação deste princípio, porquanto a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. E os espíritos nos dizem que o egoísmo e o orgulho são as grandes chagas da humanidade. Então, todas as opções que nós temos, todas as chances que nós temos para combatê-lo, é muito bom. Então, o amor aos inimigos é o sublime parte desse sentimento. Mas ele é muito difícil. O amor aos inimigos é muito difícil. Eu estava pensando, e para descontrair um pouco, a humanidade teve muita sorte de eu não estar presente no Sermão do Monte. Porque quando Jesus falasse, amai os vossos inimigos, talvez eu interromperia e falasse, mas mestre, o senhor tem razão, você tem certeza do que está falando? Isso vai dar uma confusão danada. É isso mesmo que o senhor quer falar? A outra sorte da humanidade foi eu não estar presente quando Mateus e Lucas escreveram sobre isso. Porque eu também poderia falar, não foi isso que Jesus quis falar. Porque os evangelhos foram escritos anos depois. Então, por que é que eu teria talvez essa tendência de perguntar, de questionar, de talvez até evitar falar sobre isso? Porque para mim ainda é um desafio muito grande. Amar os nossos inimigos. É muito fácil falar, é muito fácil repetir essa frase.
mas muito, muito, muito difícil colocá-la em prática. Às vezes nós conseguimos colocar em prática uma vez, mas manter a constância dessa prática é muito difícil. E para facilitar, nós temos que entender realmente o que é esse ensinamento, porque muitas vezes, do jeito que nós entendemos, do jeito que nós lemos, ele parece muito sem sentido. Então, a primeira coisa que nós temos que entender é quem é o nosso inimigo. Eu acredito que aqui, nesse estágio que nós estamos, poucas pessoas têm realmente aquele inimigo como é retratado em literatura ou nos filmes e tudo mais. Aquela pessoa que você tem se os dois se encontrarem, quase que um mata o outro, ou às vezes até mata o outro. Então, nós aqui, como já somos bem mais evoluídos, não temos esse inimigo, né, tradicional, né, mortal, que nós conhecemos muitas vezes e retratamos. E aí a gente acha assim, não, como eu não tenho esse inimigo retratado desta maneira, eu estou bem nisso, né? Eu não preciso amar o meu inimigo, porque eu não tenho nenhum inimigo. Como é que eu vou precisar amar o meu inimigo? Mas a gente esquece que a gente faz de inimigo pessoas que nos fazem o mal, às vezes sem querer, às vezes querendo. Pessoas que às vezes são simplesmente contrárias ao que nós pensamos, ao que nós fazemos. As pessoas às vezes que podem nos fazer o mal, elas nem fizeram, mas de estar na possibilidade de fazer o mal, eu já trato ela como inimigo. E também as pessoas que já nos fizeram mal no passado. Não é que elas estão fazendo mal constantemente, mas elas já fizeram mal no passado. E nós, no Espiritismo, por sabermos como isso acontece, gostamos muito de colocar a culpa no obsessor. O obsessor é aquele ser à parte, né, da sociedade, onde todas as minhas culpas são depositadas. Todas as minhas mazelas, as minhas más inclinações, tudo que eu faço de errado. Não sou eu que faço, é porque ele ou ela me induziu a fazer aquilo. E não esquecemos que muitas vezes essa relação não é muito de lá para cá. Às vezes seja mais daqui para lá. Mas também não é para ficar achando que nós somos os culpados de tudo, né? Porque existem pessoas assim que não vão gostar do que nós fazemos. Mas também não precisamos identificá-la, né, como inimigo. Muitas vezes a gente tem inimigos que são oportunistas. As pessoas nem sabem que são nossos inimigos. Nós elegemos aquela pessoa e ela mesmo não sabe. Se uma pessoa perguntasse a ela, o que você sente pelo mar? Nada, eu até gosto deles, não tem nada contra não. Mas eu tenho aquela pessoa como meu inimigo. Então entender realmente quem é o nosso inimigo é importantíssimo. Porque muitas vezes o nosso inimigo pode vir bater na nossa porta. Ele pode vir bater na nossa porta na nossa vida normal, né, fisicamente. Ele pode bater na nossa porta de uma outra maneira. Ele pode vir bater na nossa porta através de uma grande oportunidade, que é a reencarnação. O inimigo do passado vem agora com um filho, uma filha. Vem trazer a gente essa oportunidade de nos reconciliar através da paternidade ou da maternidade. Nós temos ali o esquecimento temporário do que aconteceu. Nós temos o planejamento reencarnatório que ele faz com os espíritos superiores a ele, que nós às vezes também participamos um pouco. Nós temos o reencontro que acontece no plano espiritual antes de acontecer de verdade. Aqui, não de verdade, né? Aqui quando no corpo. E aí vem aquele ser em formato de bebezinho, que é curiosíssimo isso, né? Porque automaticamente, isso falando em situação normal, o bebê tem um magnetismo. As pessoas gostam de bebê.
Não é só a mãe e o pai, não. As pessoas gostam do bebê, né? E é um ser assim tão frágil, né? A espécie humana é muito evoluída, mais evoluída das espécies. Mas a nossa prole é ultramente sensível. Se você deixar um bebezinho recém-nascido à sua própria sorte, ou seja, abandonado, vai perecer, não, vai morrer. Não vai sobreviver. Curioso isso, né? Por que essa necessidade do cuidado? Por que é que a mãe e o pai têm que estar ali o tempo todo? Senão ele perece. Será que não é para estimular esse amor que muitas vezes é necessário que aconteça? É lógico que quando dois espíritos que têm seus problemas se encontram, muitas vezes existe uma certa repulsão, né? A gente vai ver exemplos de que a mãe tem uma certa repulsão pelo filho ou pela filha, ou vice-versa. Mas muitas vezes, através dessa oportunidade, a reconciliação com o adversário acontece. Porque a posição daquele espírito que naquele momento precisa dos seus cuidados. É impressionante como a gente consegue fazer as coisas para um filho ou uma filha. Coisas que muitas vezes você diria assim, eu nunca vou fazer isso. Bastou nascer que você já está lá fazendo. E ele é que ele nem pede, porque ele nem fala. Você faz de espontânea vontade, né? Então a gente tem que lembrar que quando muitas vezes nós vemos situações assim na família, nós não temos que colocar de lado, porque é a nossa oportunidade de nos reconciliar, de amar os nossos inimigos. A maternidade e a paternidade muitas vezes é essa oportunidade de amar os seus inimigos. E voltando um pouco ao entendimento espírita, ainda outros motivos tem o espírita de ser indulgente com seus inimigos. Sabe ele, primeiramente, que a maldade não é um estado permanente dos homens, que ela decorre de uma imperfeição temporária e que, assim como a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia os seus erros e se tornará bom. Ninguém é mau para sempre. Ninguém vai nos odiar para sempre. Ninguém está fadado ao mal, porque se Deus seria muito injusto se criasse alguém destinado ao mal. As pessoas vão evoluir, os espíritos vão evoluir, nós vamos evoluir. Porque talvez nós também possamos odiar alguém, ou ser o inimigo de alguém. E muitas vezes o mal que a pessoa lhe faz não é de propósito. Porque a pessoa não está bem. Já escutamos muitas vezes as pessoas comentarem, falarem essa frase de que quem está bem não faz o mal aos outros. Então, vamos colocar as coisas na balança, porque fazendo isso auxilia o nosso exercício de amar os nossos inimigos. E a palavra amar, como está escrito no Evangelho, lembrando que os Evangelhos, ainda que Jesus falasse aramaico, muito provavelmente, os Evangelhos foram escritos em grego, né? Pelo menos o que nós achamos escrito. E o grego era o equivalente ao inglês na época. E em grego, a palavra amar, né, tem 4 tipos de jeitos de escrever, né? Tem esse storge, né, que faz referência ao amor fraternal, afeto com a família. Tem esse filia, que é o amor entre amigos. Tem eros, que é um amor romântico. E tem ágape, que é a boa vontade, compreensiva, caridoso, incondicional. Nessas 4 definições que estão aqui de como o amor, né, a palavra, esse sentimento é representado em grego, quais você acha que está no Evangelho que foi escrito em grego? Obviamente, eros não deve ser, né? Porque não é ter um amor romântico pelo seu inimigo, né? Será para ter um amor entre amigos, um amor fraternal? Ou
está escrito como ágape. Então, quando a gente entende essa palavra amor, a gente tem que saber exatamente o que está sendo dito ali, para que a gente possa entender que o amor que Jesus está recomendando não é o amor que eu tenho pelas pessoas que eu gosto. E tem um sermão muito legal de um pastor aqui dos Estados Unidos, quando ele diz assim: quando Jesus nos convida a amar os nossos inimigos, é ao ágape a que ele se refere. É a compreensiva e fecunda boa vontade redentora para com todos os homens. Por que devemos amar os nossos inimigos? A principal razão é perfeitamente óbvia. Retribuir o ódio com o ódio multiplica o ódio e aumenta a escuridão de uma noite já sem estrelas. A escuridão a escuridão não expulsa a escuridão. Só a luz o pode fazer. Quem diz isso, sobre o ensinamento de Jesus, foi Martin Luther King Jr., que é um pastor, ou foi um pastor, na última encarnação, aqui nos Estados Unidos, que também é muito conhecido por lutar por direitos civis, igualdade de direitos civis. Então, a gente tem que ver que quando Jesus deu esse ensinamento, e ele foi colocado pelos apóstolos anos depois, a palavra que foi usada não é para a gente confundir o amor que nós temos com o nosso filho, a filha, a mãe, ou a pai, com os nossos amigos, porque esse amor pressupõe confiança. E a gente não pode querer ter confiança com um inimigo. A palavra que está sendo usada é ágape, que é esse amor incondicional, que é esse amor sem esperar retorno. E Kardec faz um comentário dizendo assim: amar os inimigos não é, portanto, ter-lhes uma afeição que não está na natureza, visto que o contato de um inimigo nos faz bater o coração de modo muito diverso do seu bater ao contato de um amigo. Então não é nesse estágio que nós estamos para amar o inimigo assim como eu amo o amigo. Lá na frente, nós vamos conseguir, porque nós não vamos vê-lo como inimigo. Mas hoje, nós devemos amar o nosso inimigo não como nós amamos os nossos amigos. E para conseguir amar os amigos, o que nós precisamos fazer? Perdoar. Quantas vezes? 490 vezes, 70 vezes 7 dá 490. Mas quando Jesus estava fazendo fazendo essa explicação, essa frase, ele foi perguntado assim: deveríamos perdoar 7 vezes? Daí ele fez um jogo com as palavras, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. E aí depois ele conta uma parábola daquele servo que devia uma grande quantia e foi lá pedir perdão, e foi perdoado, mas aí não perdoou aquele outro que devia a ele muito pouco. Então isso traz para a gente, para que a gente não fique preso ao número 490 ou 70 vezes 7, mas para perdoar indistintivamente. Devemos nos reconciliar com o nosso adversário quando estamos a caminho com ele, de preferência o mais rápido possível. Então, se ele é o nosso inimigo, ajuda eu a amá-lo se eu tento me reconciliar com ele. Não vou forçá-lo a me aceitar, mas eu tenho que procurar me reconciliar. Desejar o bem. Esse às vezes é difícil. Não sentir prazer quando algo ruim atinge o inimigo ou a pessoa que a gente não gosta. Não se regozijar com o mal que aconteça. A gente às vezes faz isso. Não se entristece se ele tem um bem ou se ele tem algum sucesso. Às vezes, se a gente fizer um exercício, a gente às vezes se pega nisso, de que a gente não fica contente quando aquela pessoa que a gente não gosta tem sucesso.
e prestar socorro, né? Ajudar na medida das suas forças, não impor barreira à ajuda. Será que quando eu vou ajudar alguém que eu não gosto, eu imponho algumas barreiras, alguns limites? Eu só faço até aqui? E às vezes a gente até usa assim, eu não vou fazer mais porque a pessoa não vai agradecer, ou porque ela não gosta de mim. Isso é o verdadeiro comportamento de quem tenta se reformular, se melhorar, e está fazendo esforços para poder segurar suas más inclinações. E também é importante a gente saber como não fazer, né? Então, para não conseguir amar os inimigos, vingança, né? Retribuir o mal, obviamente, aquilo, né, péssimo, mas que às vezes fazemos. Desejar ou influenciar o mal. Às vezes a gente não faz com as próprias mãos, mas a gente deseja ou influencia outro para que aquilo aconteça. Temos nossa parcela de culpa. E não evitar o mal, né? Que às vezes a gente pode evitar que a pessoa receba o mal, mas como a gente não gosta, a gente vai lá e não faz nada. Lembrando que no Espiritismo nós temos uma responsabilidade a mais, não só não fazer o mal, mas evitar que ele aconteça. Então, se eu tinha a possibilidade de fazer alguma coisa, não fiz nada para que aquele mal acontecesse, eu tenho uma parcela de responsabilidade ali. Ódio, obviamente, né? Nós temos aqui rancor, a raiva. Às vezes as coisas ganham uma dimensão que não é para acontecer. A gente guarda aquela mágoa, né? Sem necessidade. Não perdoa. A gente fica com ressentimento. Põe obstáculos à reconciliação. Às vezes a pessoa até quer vir falar com a gente, mas a gente não quer. A gente faz de tudo para que a pessoa não venha pedir desculpa ou tentar conversar. A gente inventa cada coisa, viaja, evita o caminho, troca, não vai no mesmo local da pessoa. A pessoa liga, ou hoje em dia mais manda mensagem, você finge que não, ou bloqueia, né? Tem umas coisas assim também, você bloqueia a pessoa nos seus aplicativos. E Kardec também fala na Instrução dos Espíritos sobre o duelo. Lógico que na época de Kardec, do que os espíritos estavam passando a codificação, o duelo ainda existia um pouco. Mas hoje o duelo já não existe mais como naquela época, né? Pode ter alguns exemplos, mas muito pouco, graças a Deus. Mas hoje nós fazemos um outro tipo de duelo. Nós hoje usamos a palavra ao invés da espada. Ou a palavra ou a mão, né, os dedos, ao invés da arma. E nós fazemos esse duelo, né, com palavras, na rede social, publicamente, e por aí vamos, né? Esquecemos de que o duelo altamente condenado, porque requer pensamento, você precisa arquitetar as coisas, premedita. Então, isso tudo são características que vão nos atrapalhar conseguir amar os nossos inimigos. E então Kardec termina dizendo: amar os inimigos é não lhes guardar ódio nem rancor, nem desejos de vingança, é perdoar-lhes sem pensamento oculto e sem condições o mal que os causa. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles e dar-lhes o bem e não o mal. É experimentar júbilo em vez de pesar com o bem que lhes advenha. É socorrê-los em se apresentando ocasião. É abster-se, quer por palavras, quer por atos, de tudo que possa prejudicar. Para que a gente possa reforçar o que nós vamos refletindo e vendo aqui. Joana de Ângeles, numa mensagem em 2009, através do médium Divaldo Franco, escreveu uma mensagem bem longa sobre a outra face, né? Sobre aquela passagem de Jesus dizendo que se alguém bater no seu rosto no lado direito, que você apresente a outra face. E a gente muitas vezes usa isso, né? Até um ditado não, mas uma expressão popular
Que as pessoas falam assim, eu não sou Jesus para dar a outra face, né? E as pessoas falam assim, eu não vou ficar me expondo, uma pessoa me agrediu, eu vou lá de novo, né? E às vezes referindo-se a isso, não necessariamente agressão física, mas agressão por palavras. E ela diz assim, oferecer a outra face é mais do que expor o lado contrário, a fim de sofrer nova investida da perversidade. Trata-se da face moral, nobre, que se encontra oculta, aquela rica de sentimentos elevados que distingue uma criatura da outra. Então que a gente não fique levando as coisas ao pé da letra, porque a maioria das vezes que a gente faz isso, a gente está usando de propósito, sabendo o que está falando, entendendo muito bem, porque nós somos espíritos que pensam, né? O pensamento, nós aprendemos aqui no Espiritismo, o pensamento não é o espírito, o pensamento é um atributo do espírito, mas o espírito pensa. Então, já que pensamos, vamos usar o nosso pensamento em nosso proveito. E vamos deixar de querer arrumar coisas e situações para justificar nosso comportamento. Quando Jesus diz, se alguém lhe bater a face e apresenta a outra, Joana de Ângeles está falando aqui que é muito mais difícil dar a face moral do que a face verdadeira do nosso corpo. É essa que nós temos que apresentar. E deixar de ficar tentando arrumar desculpas para combater algo tão importante que nós devemos fazer. E é muito difícil fazer isso. Amar os inimigos é muito difícil. Talvez para vocês, algum de vocês, não seja tanto. Mas para muitos é muito difícil esse caminho. E pode às vezes até não fazer sentido, o que ainda é pior. Eu guardo uma coisa comigo, que se uma coisa não faz sentido, ou ela está errada, ou eu não entendi. E isso funciona, realmente. Se uma coisa está errada, não faz sentido, ou ela está errada, ou eu não entendi. E agora eu vou abrir e pedir a licença de vocês para contar um caso muito pessoal. Mas durante muitos anos, eu não entendi a parábola dos dois filhos, ou como é muito conhecida, a parábola do filho pródigo. Eu escutava, obviamente eu conseguia ler, né? E via o que estava ali, mas não compreendia. Na parábola do filho pródigo, ou dos dois filhos, um pai de família tem dois filhos, né? Os dois trabalham com ele. O mais novo, certa vez, resolve pedir o que lhe é de direito, vai embora, gasta tudo, é o pródigo, né? Esbanja tudo, passa a ter uma vida horrível por causa disso, passa até fome, vai comer com os animais, muitas vezes, se arrepende, resolve voltar e pedir perdão ao pai, até mesmo na condição de ficar como os empregados do pai, porque aquela condição dos empregados do pai dele era melhor do que a condição que ele estava. Ele volta, o pai dá um banquete para ele, fica alegre, e o filho que tinha ficado trabalhando com o pai, fala, como pode? Eu fiquei aqui todo esse tempo e você nunca fez nada para mim. Ele foi embora, gastou todo o seu dinheiro, ou gastou todo o dinheiro que você o deu. Volta aqui, você dá uma festa para ele e eu nunca tive nada. E aí o pai diz assim, olha, ele estava morto e renasceu. Tudo que eu tenho aqui é meu, é seu. Tudo que é meu é seu. E então essa parábola para mim não fazia o menor sentido. Eu achava que essa parábola não fazia sentido. Eu escutava essa parábola, eu li essa parábola várias vezes. Diferentes traduções para ver se tinha alguma coisa ali que eu não estava pegando. Mas essa parábola não entrava na minha cabeça. E eu pensava assim, como pode eu não entender essa parábola? Como pode essa parábola estar errada? Porque é Jesus que está falando. E até hoje
eu nunca vi um único ensinamento de Jesus que foi colocado errado. Até hoje, eu nunca percebi nada no ensinamento de Jesus que estaria equivocado. Alguém nunca apontou um erro no ensinamento de Jesus. Mas aquilo não entrava na minha cabeça e não fazia sentido. Depois que eu entrei e fui estudar bastante o Espiritismo, eu compreendi o porquê que eu não entendi aquela parábola. O egoísmo ainda estava muito forte em mim. E não era o fato de eu ser filho único, que Jesus não poderia fazer uma parábola só para quem tem irmãos. O motivo que eu não entendia aquela parábola não é porque eu era filho único. O motivo que eu não entendia aquela parábola é porque eu me identificava com o filho que ficou. E era talvez tão egoísta quanto aquele exemplo. Quando eu entendi isso, aquela parábola fez sentido. Então, se você não consegue ainda ter sentido nesta frase de Jesus, amai os vossos inimigos, lembre-se que quem a falou foi o mestre dos mestres, o doutor por excelência, o melhor modelo e guia da humanidade, e que até hoje ainda não conseguimos apontar um erro nos seus ensinamentos. Pode ser que você não entendeu o que realmente Jesus estava dizendo. E do momento que você achar e conseguir se colocar na posição de que talvez eu carregue comigo algum sentimento que precisa ser trabalhado para que eu possa entender realmente o que quer dizer ame os seus inimigos, não só os seus amigos, você vai entender que o impossível, o que parece impossível, é possível. Eu não achei uma figura que tivesse em português, mas em inglês é muito parecido, né? Então, até a palavra impossível, né, como está aqui representada, pode se tornar possível, aqui como nessa figura que está sendo cortada. E vocês, percebendo ou não, viram ela durante todo o tempo, o impossível se tornando possível. Amar os inimigos não é impossível. Pode não fazer sentido hoje para alguns. Pode ser muito difícil para outros. Mas ela não é impossível. E se foi Jesus que ensinou, que falou, até hoje, ninguém nunca conseguiu apontar um equívoco nos seus ensinamentos. Outro dia, eu estava comentando sobre os milagres que estão no Evangelho. E, lógico, né? Vários milagres de Jesus que estão no Evangelho nunca mais foram repetidos, né? Eu não tenho notícia de que ninguém tenha multiplicado pães e peixes. Também não temos notícias de ninguém que andou sobre as águas, né? Existem truques, mas não que alguém realmente andou sobre as águas. Todos esses milagres são extraordinários. Não são ante as leis naturais, mas são extraordinários porque a gente não sabe como aconteceu. Mas extraordinário mesmo é amar os seus inimigos. Mais difícil que andar sobre as águas é amar os seus inimigos. Porque ele disse: no mundo tereis provocações, mas animai-vos, eu venci o mundo. E quando Jesus foi levado à cruz, a crucificação era uma punição, além de muito humilhante, muito dolorida fisicamente. Jesus foi levado, o justo foi
condenado. O maior exemplo que nós tivemos aqui foi esbofeteado, chicoteado, feito de chacota, carregou a própria cruz, foi colocado entre dois ladrões, numa situação humilhante e extremamente dolorida. Mas naquela situação, ele olha para o céu e diz: Pai, perdoe, eles não sabem o que fazem. Boa noite.